O tema da cultura woke está definitivamente inserido na nossa sociedade. Já nas últimas eleições americanas, o tema foi muito polêmico e o presidente eleito Joe Biden trouxe a cultura woke para dentro da sua agenda para a sociedade americana. A expressão está em livros, em jornais, no debate estrangeiro e já chega aqui no Brasil carregada de significado e controvérsia. Mas o que significa exatamente essa expressão cultura woke? Pois você está prestes a assistir um vídeo que vai muito longe no tempo para que a gente possa buscar as origens dessa cultura e fazer uma reflexão em conjunto. Mas antes de começar, eu preciso pedir para que você deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que a gente passe a discutir a sério a cultura woke no Brasil. Um dos lugares onde lembramos desse termo é nas artes. Cultura woke remete vagamente a artistas pouco criativos, fazendo adaptações politicamente corretas para o cinema e quadrinhos. Em todo canto pipocam adaptações cujo objetivo é enquadrar personagens, obras, atmosferas e mundos à moda do politicamente correto. Assim, personagens que representam a virilidade são transformados em gays. Por exemplo, em uma de suas versões alternativas, o personagem Wolverine faz um par romântico com Hércules nos quadrinhos. Personagens que são brancos e os diretores fazem questão de filmar como negros, às vezes até quebrando a coerência lógica da história. Há em várias dimensões da produção de arte de massas hoje em dia uma claríssima agenda visando a promover esses valores, compatíveis com a ideia de uma sociedade multicultural, multissexual e multirracial. O problema é que a coisa tem sido tão forçada que chama a atenção de muita gente do outro lado. Mais e mais, e estamos falando de milhões de pessoas, começam a sentir que os progressistas estão, digamos assim, forçando a barra. É a ideia de fazer uma série sobre O Senhor dos Anéis, que foi explicitamente criado como uma mitologia para o povo inglês, com elfos negros e hobbits negros. Na verdade, existem histórias e apenas isto. Por que não adaptar as histórias onde o povo negro aparece como protagonista principal para a TV? Em vez disso, pegam um clássico que vendeu milhões de cópias e forçam uma nova versão. A cultura woke se inscreve nas ondas políticas advindas recentemente a partir de uma mudança de orientação nas esquerdas. Assim, ela remete a passeatas de desconstruídos gritando slogans contra o conservadorismo social. Essa cultura tem um pano de fundo nas disputas raciais da sociedade americana. O termo explodiu nas redes a partir de um protesto do Black Lives Matter por conta das mortes covardes de George Floyd em 2020 e de Trayvon Martin e Michael Brown em 2021. Tornou-se uma espécie de emblema do bom mocismo social, da atitude de suposta preocupação com negros, gays, mulheres, trans, com o capitalismo selvagem e o meio ambiente. Bom, cultura woke é tudo isso de fato, mas é mais que isso, e assim se coloca a questão sobre suas origens. Ao contrário do que muitos pensam, a cultura woke é bem antiga no Ocidente, já sendo quase uma tradição da nossa época. Ela começa de uma forma imprevista, estranha e curiosa, e não nos Estados Unidos, sua origem mais provável. Ela nasceu num país distante, com as excêntricas anedotas sobre Sergei Diaghilev. Claro que o Sergei trai a proveniência russa desse nome. Para quem não sabe, Diaghilev foi o maior empresário das artes antes da Primeira Guerra Mundial e também um russo com tendências autoritárias e perfeccionistas, nada em comum entre artistas eslavos, o que lhe deu força para impor à sociedade europeia as inovações coreográficas de dois protegidos seus, Vassily Nijinsky e Igor Stravinsky,
naquele evento que foi a Sagração da Primavera, em 1913. Em um soberbo livro de mesmo título, publicado no ano simbólico de 1989, quando caiu o Muro de Berlim, o historiador canadense Modris Ekstins comenta que a estreia deste espetáculo simboliza o ápice do modernismo artístico. A Europa nunca mais seria a mesma, o que se tornou um fato evidente com a explosão logo em seguida de 2 guerras mundiais e da reconfiguração do mundo a partir delas. Além disso, a revolução nas artes também se refletia em uma revolução nos costumes. Ekstins conta que o empreendimento do balé de Diaghilev era uma busca pela totalidade como um instrumento de libertação. Ele tocava deliberadamente um nervo sensível da ordem estabelecida, o da sexualidade como forma de escapar da realidade implacável que se avizinhava. O vanguardismo sexual dos artistas do círculo de Diaghilev era notório nos bastidores daquele meio. O empresário fazia questão de jamais escondê-lo. Pelo contrário, sentia um prazer extremo ao exibi-lo em público. O próprio Stravinsky diria depois que essa turma parecia uma espécie de guarda suíça homossexual, na qual a tensão erótica permeava cada detalhe dos dançarinos, dos administradores, da audiência, enfim, do balé russo como um todo. Vários temas desses espetáculos eram abertamente sexuais, até mesmo sadomasoquistas, em que jovens mulheres foram transformadas em escravas do prazer. Todo esse sexo espetacularizado era uma forma de Diaghilev provar que ele se tornou um modelo do rebelde sexual. A arte, nesse aspecto, traria uma certa moralidade na luta que então havia entre a paixão e o amor. Ambos seriam mutuamente exclusivos e, no espírito desta nova geração de artistas, a paixão era muito mais pura do que o amor. No mundo modernista, que depois daria origem à cultura woke, a rebeldia homossexual é o clímax daquilo que Philip Rieff chamaria de a imodéstia da transgressão. E é esse espírito de transgressão, com as formas estabelecidas, que a cultura woke cristaliza e a impele no futuro. Vamos esclarecer isso melhor. Na cultura woke, essa revolta muito peculiar faz uma confusão perigosa entre poder e autoridade. Seus adeptos acreditam que devem se esquecer que existem limites na estrutura da realidade, porque têm a certeza de que só o poder os salvará. Nos anos que se seguiram à queda da União Soviética, a cultura woke se alastraria para a esquerda, refletindo o abandono da figura do dirigente sindical, do partido organizado, da prevalência das pautas econômicas e um investimento ainda maior em questões da cultura, que já vinha sendo a orientação do chamado marxismo ocidental, estudado pelo liberal José Guilherme Melchior. Na revolta que caracterizamos com a expressão de Rieff, os rebeldes se esquecem que a autoridade vem antes do poder, e é ela quem determina o que será permitido e o que será proibido. Contudo, a transgressão se alimenta do poder, em geral enraizado na máquina burocrática do Estado, para que não tenha mais nenhuma modéstia nessa nova elite da qual Diaghilev foi um dos seus membros mais notórios. Rieff comenta o clássico exemplo de Michel Foucault, que praticou uma espécie de vulgaridade refinada ao querer transformar a homossexualidade em um valor cultural aceitável. Porém, o francês só poderia ser vitorioso quando as interdições judaico-cristãs sobre a conduta da pederastia fossem completamente abolidas. Foucault era um virtuose da homossexualidade, um especialista na libertação daquilo que se chamava de fenômeno do sadomasoquismo. Mas,
Ao mesmo tempo, sabia que precisava dessas regras e restrições sociais para manter a tensão e a vitalidade desse projeto. Neste ponto, a atitude de Foucault é semelhante à de Napoleão, que disse uma vez: "Tenho o direito de responder a todas as acusações que são feitas contra a minha pessoa por meio de um eterno: isto sou eu. Eu estou fora de qualquer limite deste mundo e de quaisquer restrições vindas de outras pessoas. Exijo submissão até mesmo das minhas fantasias, e as pessoas precisam saber o quão isto é normal quando me rendo a esta ou aquela distração." Ambos esses representantes maiores da pátria francesa são artistas nos atos de ganhar tudo e perder nada. Eles são o seu próprio mundo, são os mestres que dominam o poder a qualquer custo para impedir que a autoridade rompa a fragilidade da vida real. E por esse motivo, são os que permitem que os direitos dos ativistas homossexuais, dos negros e de qualquer outra minoria tenham uma falsa aparência abolicionista. Daí que vem o despertar que nomeia o novo tipo de cultura em que vivemos agora. Dessa forma, a tal da guerra cultural fomentada pelo wokeísmo se espalhou pelo globo terrestre e, graças aos seus defensores e opositores, camuflou a sua verdadeira essência, a de ser uma guerra contra o espírito humano. Trata-se, portanto, de um fenômeno que está muito arraigado no mundo atual e não permite soluções fáceis. Precisamos nos organizar e combatê-la intelectualmente, culturalmente e politicamente. Ainda citando Philip Rieff, esse brilhante autor americano, não seria exagero afirmar que a verdadeira capital da cultura do Ocidente não é mais Roma, Paris, Londres, Moscou ou Nova York, mas sim São Francisco. Nisso, ele foi verdadeiramente profético. Para ele, a guerra cultural dos nossos dias é, atualmente, a imposição dos padrões transhumanos na natureza de todos nós, tal como a conhecemos desde a revelação de Israel e o surgimento da filosofia. E isto é feito por meio da estética, pois é a suposta autoridade desta última como formadora da nossa sensibilidade que provoca a transformação do nosso sistema moral. No fundo, trata-se de uma nova espécie de totalitarismo cultural. A perda disso para a liberdade humana é impossível de ser mensurada por métodos técnicos ou pós-modernos, pois um dos problemas mais gritantes em nossa sociedade é a inabilidade das pessoas de suportarem simultaneamente em suas mentes dois pensamentos opostos. Em outras palavras, o que se deve denunciar na nossa cultura repleta de Me Too, Black Lives Matter, políticas de identidades, cotas raciais, comunismo, lulopetismo, bolsolavismo e outros reducionismos afins é que perdemos por completo a nossa capacidade de aceitarmos não só o contraditório, mas sobretudo o paradoxo, justamente a base de qualquer discussão cultural sadia. Por mais incômodo ou perturbador que isso pareça ser para o leitor domesticado nesses novos dogmas, precisamos demonstrar que tanto a esquerda como a direita, tanto o progressismo e o conservadorismo estão paralisados na hora de criar uma verdadeira educação de sensibilidades que ajude o cidadão comum a suportar o que o poder do Estado faz com as nossas vidas. Essas ideologias políticas convergem na grande corporação que deseja uniformizar a todo custo a dignidade do pensamento, forçando-a a cair em um silêncio mortal. E é justamente para defender esse elogio ao contraditório que a cultura woke tanto se esforça para sufocar aqui no Brasil que eu sou candidato a deputado federal,
a missão no Congresso Nacional é justamente impedir que essas pautas avancem e transformem da pior maneira a sociedade brasileira. Meu nome é Beraldo, meu número é 4488 e eu conto com seu voto no dia 2 de outubro.